Bom, obviamente, quando você está pensando numa situação concreta, prática, digamos assim, você consegue ver casos em que descobrir qual é o valor onde a função vale o maior possível pode ser importante, ou quando ela vale o menos possível. Por exemplo, se você quer vender alguma coisa, talvez fosse interessante você conseguir vender na hora que o preço dela está o mais alto possível, se é um preço que flutua. E quando você queria comprar, talvez seja bem interessante você conseguir comprar no momento que ele está com o menor valor possível. A gente vai ver mais para frente técnicas para tentar descobrir onde que são esses maiores e menores valores possíveis, mas por enquanto vamos pelo menos discutir a parte que se eles existem, se você consegue falar que existem esses momentos em que a função vale mais ou vale menos. Certo? Então vamos colocar aqui os nomes primeiro. Então, por exemplo, a primeira coisa a gente vai falar que m é máximo de f, né? Você pega uma f, uma função, você vai falar que um m é um valor o máximo da f se para qualquer x que você pega, uh, você tem que m, você tem que f de x é menor ou igual que o m e existe um x0 pertencente ao domínio da função, né? Tal que o f de x0 dá esse m. Tá? Isso que diferencia ele de um majorante. Né? Um majorante seria simplesmente um valor que está por cima de todos os pontos. Esse aqui não só ele é um valor que está por cima de todos os pontos, mas ele é atingido por alguém na sua função. Né? Tipo, por exemplo, imagina assim que você tem aqui o gráfico dela. Eu poderia falar simplesmente que esse m, se eu não colocar essa parte, eu posso falar simplesmente qualquer valor para cá funciona. Mas esse aqui eu quero que seja esse aqui, ó, tá vendo? Tipo, não só a função ele é maior ou igual que todos os outros, mas como tem um ponto onde ela dá igual, tudo bem? É a mesma coisa que falar que ele é o máximo da imagem da função, tá certo? Então esse vai ser a definição de máximo. Esse ponto aí, já que você sempre encontra esse pontinho onde ela dá o valor máximo, o ponto onde ela é calculada dá isso, o pessoal chama de maximizador. Então, por aqui só. A gente não vai usar tanto esse termo. X0 é dito maximizador. Tem lugar que fala que isso é o ponto de máximo da função, também serve, tá bom? Então, tipo, maximizador ou ponto de máximo a gente vai usar como sinônimos aqui, tá bom? De uma maneira bem igual, digamos assim, bem parecida, você consegue definir o que seria o ponto de mínimo, né? O mínimo da função e o minimizador dela, né? Que seria o valor onde ela dá o menos possível, fica lá por baixo, tá certo? Acho que vocês conseguem escrever a definição desse aí. Então, só para fazer um exemplo, né? Por exemplo, você pega f de x, vamos pegar a f, só que eu vou restringir o domínio dela. Vou falar, sei lá, de -1 até 2, chegando em r, da função f de x igual a x quadrado. Tá? Eu vou restringir aqui, senão eu não vou conseguir achar o máximo e mínimo. Se você fizesse um desenho dela, o gráfico dela vocês já cansaram de ver, é uma coisa meio assim. Aqui deveria ter encostado, você está vendo encostado, tá? Aqui é o -1, aqui é o 2. Nesse ponto aqui ela dá 4, certo? Nesse ponto aqui ela dá 1. Então o que, que você tem? O máximo dessa função é 4, tá? Porque a gente está olhando só essa parte do domínio, então o máximo dela é 4, o maximizador é 2, o mínimo dela é 0, tá? Ela bate aqui e o minimizador é 0. Tá bom? Então a gente consegue todos esses valores. Agora, por exemplo, se você pegar a função 1 sobre x, mesmo que você restrinja um pedacinho aqui dela, ela não tem máximo, não tem mínimo, né? Qualquer valor que você pega, alguém chega para você e fala, o máximo é isso. Não é, porque se eu consigo pegar um x aqui, que o valor dá mais, tá bom? Então, nem sempre as funções têm máximos ou mínimos, né? Essa aqui também não tem mínimo. Então, antes da gente começar a desenvolver técnicas para encontrar o máximo e o mínimo, que a gente vai fazer lá para frente, depois que a gente já tiver a derivada, a gente era bom saber pelo menos se tem chance de ter, né? Do tipo, não adianta você sair procurando uma coisa que não existe, beleza? Então a gente vai primeiro, hoje a gente vai só discutir a existência desses caras. E o legal é que você tem um teorema bastante geral que fala que existe. Quer ver? Qual que é? Bom, ele não pode ser um geral que é tipo toda função tem, porque a gente acabou de ver uma que não tem. Mas qual que é a questão? Você tem teorema. Se você pegar uma f
que ela sai de um intervalo fechado, AB, chega nos reais, contínua, F admite máximo e mínimo. Certo? Então, se a função está definida no intervalo fechado e ela chega nos reais e ela é contínua, ela já tem máximo e mínimo. A gente consegue fazer isso. Tudo bem? Isso tem várias implicações. Por exemplo, uma que é um exercício simples, tenta fazer depois com calma, é mostrar que se você tem uma função nessas condições, né, se você tem uma função assim, definida no intervalo fechado, ela é limitada, por exemplo. Então você até consegue combinar com aqueles resultados de limite que a gente tinha antes. Vamos tentar fazer isso aqui? Para tentar mostrar isso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar só que ela tem máximo, tá bom? Aí eu mostrando que ela tem máximo, mostrar que ela tem mínimo é muito parecido, ou você usa um truque tipo menos ela e você já consegue tirar a partir dessa. Mas acho que é legal você tentar fazer isso depois. Para poder provar esse teorema, eu vou definir um negócio temporário, que é um negócio que a gente só vai usar nessa demonstração, tá bom? Mas que vai facilitar bastante a explicação aqui. Tá? Então, suponha que você tem. Então, fixada essa f aqui, ela é contínua. Só antes de continuar, lembra o que está falhando aqui, porque ó, 1 sobre x não tem máximo e mínimo, então ela tem que falhar alguma coisa. A questão é que se você deixar o zero incluso e o zero não está definida a função, certo? Então ela não está definida no intervalo fechado. E aí, portanto, ela, apesar de ser contínua, ela não consegue ter máximo e mínimo. Então falhou aqui essa parte. Mas vamos lá, então vamos fazer a definição que eu falei. Eu vou falar que um conjunto pega dois conjuntos A e B, os dois subconjuntos do domínio da função, tá bom? E eu vou falar que o A vence B se. Aí agora, cuidado aqui que ele é um pouquinho chato. Se a gente fizer um desenho ajuda um pouco, mas vamos primeiro escrever, depois eu faço o desenho. Então o A vence o B, ou o A ganha do B, se para qualquer B que você pegar, qualquer Bzinho, existe um A dentro do Azão, tal que o F de A é maior ou igual que o F de B. Tudo bem? É meio que assim, você pega os dois conjuntos, aí você, ó, aí no B tem um cara que fala, eu consigo dar tanto. Aí o A fala, eu consigo um cara que dá mais. Aí o B fala, eu consigo que o outro. Aí o A fala, eu consigo um que dá mais. Tudo bem? Eu não estou falando automaticamente que tem um cara do A que ganha de todo mundo do B. Pode ser que não tenha esse cara. Mas para cada um do B, eu tenho um do A que ganha dele. Meio que assim. Ganhar, ser, dar mais na função. Tudo bem? Então, a única coisa que você tem é você tem aqui esse conjunto, você tem esse conjunto, esse cara fala que dá um tanto, esse cara fala que dá mais. Mas agora esse cara fala que dá um tanto, esse cara fala que dá mais. Pode ser que tenha outros que dão menos aqui, não sei o que, não estou falando nada disso, tá bom? Estou falando que para cada um desse lado você tem alguém que dá mais do outro. Tudo bem? A questão é que coisas que eu vou usar sobre isso aqui. Eu vou usar que sempre que você pegar dois conjuntos, tem um que ganha do outro, tem um que vence do outro. Pode ser que os dois vençam. Do tipo, pode ser que esse cara tem um cara que dá mais aqui, mas daí esse aqui tem um cara que dá mais aqui, mas daí esse cara tem um cara que dá mais aqui e vai subindo e vai escalando. Poderia acontecer, mas pelo menos um dos conjuntos vence. Tá bom? A gente vai usar isso, a gente vai usar umas outras coisas, mas na hora que eu for precisar das outras coisas eu falo. Beleza. Então a gente já tem essa ideia. Então agora vamos começar com a nossa definição. Vou começar com a nossa demonstração. Uma coisa que eu vou precisar. Vou fazer um desenho. Vou fazer o desenho que acho que vai ficar bem mais fácil. Vou começar com. Então eu vou desenhar o nosso intervalo, A, B, que é o domínio da nossa função. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Para facilitar as coisas que eu vou escrever depois, eu vou chamar A de A0 e o B de B0. E aí você já começa a ver que você já viu esse desenho alguma vez na vida, certo? Vou definir um cara aqui que eu vou chamar de C, só temporariamente. Ele deveria chamar de C0, mas daqui a pouco eu vejo quem que vai ser o C0. Eu vou fazer o seguinte: eu olho desses dois intervalos, por exemplo, se o A vence, se o A não, se essa parte da esquerda vence a parte da direita, eu vou chamar C de C0. Esse cara aqui vai ser o meu B0. Tudo bem? Então, qual que vai ser a ideia? Vamos falar o desenho mais ou menos como é que funciona.
Eu vou olhar os dois, o esquerdo e o direito, os dois conjuntos. Eu vou olhar se esse vence esse, ou seja, se para qualquer cara daqui tem alguém aqui que dá mais, eu vou pegar esse lado. Agora, se não acontecer isso, automaticamente eu sei que é o outro lado que vence. Lembra que eu falei que sempre tem um que vence? Então, se não é verdade que esse lado esquerdo vence o lado direito, esse lado direito vence o esquerdo. Podia ser que os dois acontecessem, mas daí eu estou dando uma preferência para o lado esquerdo. Tudo bem? Então, se esse lado vence esse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse de A1 e esse de B1. Tudo bem? Uma vez estando definido esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos supor que a gente aconteceu esse caso. Senão a gente teria feito o contrário, né? Eu teria simplesmente chamado esse aqui de A1 e esse aqui seria o B1. É só a questão de qual lado que eu escolhi. É mais fácil enxergar o desenho do que como é que eu vou escrever. Então, eu tenho agora esse intervalo. Eu vou e pego de novo o ponto médio aqui deles. Então, esse aqui deveria ter chamado de C0, esse aqui eu vou chamar de C1. Isso aqui é simplesmente a maioria aritmética desses dois, tá? Eu olho agora esse cara. Pode ser que esse lado vença esse. Esqueci esse agora, tá? Penso que esse lado vence esse. Se esse aqui não vence esse, é porque esse vence esse. Vamos supor então que esse aqui não venceu esse. Então quer dizer que esse aqui venceu esse. Se esse venceu esse, eu vou chamar esse ponto aqui de A2 e esse ponto de B2. Tudo bem? Porque eu escolhi esse. Aí eu acho que você já entendeu, mas vou fazer mais um. Pego o ponto médio aqui de novo, vai ser o C2. Pode ser que esse vença ou esse vença. Vamos fazer de novo que esse aqui vence. Se esse aqui foi o que venceu, no caso, na verdade, esse aqui não venceu, então eu vou escolher esse. Esse aqui vai ser o A3 e esse aqui vai ser o B3. Então você vai fazendo essa família de intervalos aqui. O que você tem no final? Você vai ter uma família de intervalos ANBN encaixante, que é o que a gente comentou lá da outra vez que a gente estava tentando mostrar o teorema do valor intermediário. Qual é a propriedade que a gente tem sobre os intervalos encaixantes? Que quando você toma a intersecção deles, ela é não vazia. Então vamos pegar um K que ele pertence ao ANBN para todo N, tá bom? Eu peguei um valor K aqui que está em todos. Então, tipo, eu escolhi esse lado, escolhi esse lado, escolhi esse lado, escolhi esse lado, peguei esse K que está em todos ao mesmo tempo. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês é que esse K é um maximizador da f, ou seja, f de k é o máximo dessa função s. Agora eu vou precisar de um pouquinho mais de informação sobre esse negócio do vencer aí que a gente falou. Uma coisa que ela tem é, se o A vence o B e o B vence o C, então o A vence o C. Tudo bem? Isso, pensa um pouco, escreve direitinho essas coisas, se convença disso, mas eu acho que é relativamente intuitivo. Se você tem que o A vence o B e o B vence o C, então o A vence o C. Beleza? Mas basicamente, a ideia intuitiva é o quê? O que quer dizer o B vence o C? Quer dizer que para qualquer cara que você pega aqui, tem alguém maior aqui. Mas como o A vence o B, tem alguém maior que esse cara aqui. Bom, mas então esse cara é maior que esse primeiro que você pegou. Então você mostrou que qualquer cara que você pegar aqui, perde para alguém aqui. Tá bom? Então a gente vai usar esse fato. E eu vou usar um outro fato que é um pouquinho mais estranho, talvez, que é se o A está contido em B, automaticamente eu sei que o B vence o A. Certo? Porque qualquer elemento do A vai ter alguém no B que vai ser maior ou igual que ele, no mínimo ele mesmo. Certo? Porque todo elemento do A é elemento do B. Certo? Então esse vencer acaba sendo um pouco estranho. Se você tiver mais gente, pronto, já esse aqui vence esse. Tá bom? Pode ser que o A vença o B também. Lembra, gente, essas coisas não são excludentes. Pode ser que os dois vençam. Mas o B vence o A automaticamente. Por que eu quero usar isso? Porque agora eu consigo olhar para isso aqui e fazer o seguinte. Lembra lá no começo que a gente viu? A gente tem que esse intervalo, essa metade, vencia essa. Né? Se você escolheu essa parte, ele vence aquela. Bom, mas aí depois você vai ter que esse vence esse. A questão é que se esse venceu esse, em particular esse vai vencer esse aqui também, certo? Do tipo, porque como o grande já vencia esse, tipo esse grande vencia esse, você vai conseguir descendo, então tipo qualquer pedaço. O importante aqui é que qualquer intervalo que você pegue, usando essas informações que a gente fez agora, por exemplo, esse pedacinho aqui, ele vence não só esse pedaço, como esse resto aqui, todo esse pedaço. Do tipo, sempre o pedacinho pequeno vence todo o complementar dele.
dentro do intervalo. Isso vai ser importante. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu quero mostrar que isso aqui é o maximizador, né? Então que a f de k é o maior valor possível. Para acabar, supõe que não seja. Supõe que esse f de k não é o maximizador. Se ele não é o maximizador, então existe um x0 dentro do domínio aí da função, tal que o f de x0 é estritamente maior que o f de k. Se esse cara não é o máximo, tem alguém que dá mais que ele, certo? Estritamente mais que ele. Então peguei agora esse f de x0. O f de x0 está em algum lugar ali, tá? Não sei direito aonde, mas está. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função auxiliar que vai ser g de x, definida no mesmo domínio que a f, ela vai ser simplesmente a f de x menos f desse x0 aqui que você pegou. Tudo bem? Ok. Olha o seguinte, todo mundo concorda que a g de k ela é negativa? Certo? Porque ó, na hora que você calcula g de k, vai ser f de k menos f de x0. O f de x0 é maior, então o g de k é negativo, estritamente negativo. Então vamos pegar aqui, ó. Se você for escolhendo esses pontos, vamos pensar aqui vai que o seu ponto k ficou, a gente escolheu aqui, né? Então vamos pensar que o nosso ponto k ficou aqui. Tudo bem? A função g é negativa. A gente tem o teorema da preservação de sinal. Veja quantas coisas a gente está usando aqui. A gente está misturando várias coisas que a gente fez antes. O teorema da preservação de sinal fala que se a g é negativa aqui, tem um intervalinho em volta dela em que ela é inteira negativa. Certo? Você tem uma função contínua, num ponto ela é negativa, você consegue uma margem de segurança em volta desse ponto onde ela sempre é negativa. Então você tem que esse cara aqui é negativo. Mas, o que acontece? Lembra, ó, o g de k é a intersecção daqueles intervalinhos. Aqueles intervalinhos estão cada vez menores, o comprimento deles está tendendo a zero. Então, tem um momento que você tem um desses intervalos, vamos por assim, que é o AN BN, certo? Definido daquele jeito que a gente fez antes, de forma que esse pedacinho aqui ficou inteiro dentro desse intervalo aqui. O que eu quero dizer? Que a função g ela é negativa em todos os pontos desse intervalo. Tá certo? Bom, mas agora, se essa função ela é negativa em todos os pontos desse intervalo, olha o que aconteceu. Se ela é negativa em todos os pontos desse cara, bom, então em particular, o k, o x0 não está aqui, o x0 está em algum outro lugar, certo? Mas olha só, se o x0, porque a g no x0 dá zero, certo? Como a g aqui é negativa, o x0 ficou para fora. Bom, mas então esse pedacinho aqui não consegue vencer esse pedaço grande, porque o x0 está lá, certo? Qualquer valor que se você pegar o valor calculado no ponto x0, não tem ninguém lá dentro que vai conseguir calcular mais no f. Porque se todo mundo aqui a g é negativa, a f dá menos que x0, que é f de x0. Então, esse cara aqui teria vencido esse pedaço, mas a gente combinou que esse intervalinho aqui é o que está sempre vencendo todo mundo. Contradição? Então, não poderia ter acontecido isso, certo? Então, aqui a gente fez mais uma aplicação dessa ideia de quebrando esses intervalos. Então, de novo, usamos aqueles intervalos encaixantes, que é uma propriedade importante dos reais, e conseguimos mostrar, então, que toda função contínua definida no intervalo fechado admite máximo e mínimo. Tá certo? Então é isso.